Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre dois gêneros textuais, a charge e o cartoon, gêneros muito cobrados aí nas provas do governo federal. O gênero textual charge. O que seria charge? O nome charge vem do francês charge, que significa carga, ou seja, uma carga de exagero. A charge ela sempre tem o objetivo de atacar. Atacar o quê? Atacar de forma crítica e irônica uma determinada situação, né? Uma determinada personalidade, uma determinada notícia que é veiculada. E esse ataque ele é pontual. Por quê? Porque ele possui uma relação a um acontecimento específico. Por isso as charges elas são datadas, seu sentido pode se perder com o passar do tempo. Daí é uma das características da charge, a efemeridade, né? Ou seja, o passar do tempo faz com que elas percam seu valor. A charge ela é um gênero jornalístico centrado em questões atuais que reflete o posicionamento do editorial, o posicionamento de um veículo de comunicação. Então, é um tipo especial de cartoon. Muitos alunos confundem a charge com cartoon, né? Onde esse veículo de comunicação ele vai opinar sobre os acontecimentos do cotidiano e ela tem por objetivo, né, trazer uma carga crítica, mas com humor de um determinado fato social, um determinado fato que se tornou notícia naquele momento. Por isso, para você compreender a charge, é necessário você ter um pouquinho de conhecimento de mundo, ou seja, você fazer intertextualidades ou você conhecer o assunto. Caso contrário, aquela charge não vai fazer sentido para você. Mas o que é a crítica? Criticar não é falar mal, como nós temos o hábito, né, na linguagem coloquial, falando tal criticou. A crítica dentro de uma charge é sim comentar o fato baseado em argumentos coerentes, de modo a expor a opinião daquele veículo de comunicação sobre aquele fato. E quando surgiu a charge, né? No Brasil, a história da charge se confunde com a luta pela liberdade de expressão, né? Aquele período de censura prévia aos meios de comunicação na década de 60. Então surgiu o que nós chamamos de regime de imprensa alternativa. E aí as revistas Pif Paf e o jornal Pasquim foram os pioneiros nesse sentido, né? Mesmo sob forte censura, alguns chargistas, alguns escritores que se tornaram grandes chargistas conseguiram se sobressair, né? Como Angeli, Glauco, Laerte, os irmãos Caruzos. E assim nós temos muitos chargistas pelo Brasil, reconhecidos não só no Brasil, mas mundo afora. As características de uma charge, né? A charge ela representa a atualidade. Por quê? Porque ela vai tratar de fatos, de assuntos que são noticiados naquele momento. A charge ela representa também o posicionamento de um editorial, que é aquela voz do veículo de comunicação, é a opinião. A charge ela vai possuir linguagem verbal e não verbal, ou seja, as duas linguagens se complementam para passar a crítica. Toda charge ela tem caráter humorístico, cômico, irônico e principalmente traz uma linguagem satírica. Toda charge ela vai se originar de quê? De uma notícia jornalística. Então é um texto que surge de uma notícia. Por isso a charge ela faz parte do meio jornalístico, E ainda com características, né, quando ela representa a atualidade, ela traz um fato social ou um fato político. Então, constantemente eu posso encontrar políticos, charge relacionada a políticos, charge relacionada a artistas, e ela traz o quê? Esse exagero de forma crítica e irônica. Esse exagero que é, quando você vai estudar a etimologia da palavra, né, a carga de exagero que esse gênero textual tem como característica. Com relação à circulação, onde essas charges podem circular? Ora, revistas, jornais e principalmente nas redes sociais, na internet em geral. E ela é um gênero textual efêmero, passageiro, ou seja, daqui 5 anos, a charge publicada hoje, daqui uma semana ela já não tem tanta relevância, daqui um mês ela já não faz mais sentido, por isso ela é passageira. Então, diferentemente das histórias em quadrinhos, né, a charge ela vai ter um quadro único.
Ela é um texto formatado em quadrinhos, porém ele tem um quadro único. Traz imagens exageradas para gerar justamente humor, trabalhar essa comicidade. Ela faz uma crítica irônica, carregada de humor, e ela é baseada sempre em um fato. E por ser carregada de temporalidade, espacialidade, ela pode se perder com o tempo, se desvalorizar com o tempo. Daqui 10 anos, se você pegar charges publicadas há 10 anos atrás, elas não fazem sentido hoje. Por quê? Porque ela noticiava um fato de 10 anos atrás, que já não é o mesmo fato da atualidade, que é o que difere ela do cartoon. Então, como características, exagero, linguagem visual, o ridículo, né? A charge ela também tem traços de caricatura nos desenhos que ela apresenta, e ela vai trazer uma linguagem polifônica, e a gente vai ver diferentes discursos dentro da charge, e essa intertemporalidade, ou seja, uma charge ela nunca será autoexplicativa, né? Ou seja, requer que você tenha conhecimento de mundo para você captar aquela crítica do chargista ali, que ele está querendo. Veja algumas charges. Retorno às aulas. Aí nós temos aí colinha, né? 3 alunos numa sala de aula. Essa charge do Jean Galvão, publicada na Folha de São Paulo em 2020, remete às aulas sobre o risco da contaminação pelo coronavírus. Então, todos os alunos mascarados, né, com máscara, proteção, fazendo uma atividade lá. E observe lá o local que o aluno utilizou para colocar a cola. Agora, a máscara, né, serve como objeto onde ele pode disfarçar algumas respostas ali. Então, nós falamos que a charge ela sempre faz uma sátira, uma crítica, né, de acontecimentos da esfera da sociedade, né? Pode representar políticos. Então, nós temos aí o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? E nós falamos também que uma das características da charge é a questão da caricatura. Então, para você reconhecer essa caricatura aí, você tem que conhecer um pouquinho quem foi o ministro para você poder associar e compreender a linguagem do chargista. Nós temos aí mais uma charge. O meu amigo X me odeia, quer que eu me lasque, quer que eu caia e me dane. Aí nós temos sou eu. Nós temos aí uma charge do mundo da política, né? A ex-presidente Dilma Rousseff, alguns ministros, alguns ex-presidentes aí, né? O Lula, que dá para reconhecer, o Aécio Neves. Mas para que você entenda esse contexto aí, né? Você tem que saber o fato que originou essa charge. Provavelmente aí o impeachment da ex-presidente. Então nós temos aí uma charge do Amarildo. Foi sem querer querendo, né? Ainda nós temos Seu Madruga e o Nhônio. Mas os personagens aí não são de fato o Seu Madruga, o Nhônio e o Chaves, né? São personalidades do meio político, né? O Seu Madruga é representado pelo Roberto Salles, que é um dos ministros. Nós temos aí o Chaves, seria o presidente da República, e o Nhônio, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia. E aí, para que você entenda esse contexto, você tem que conhecer um pouquinho de política. Por isso, é interessante se inteirar desses fatos. Mais uma charge. Gente, olha o que eu trouxe da escola. A garotinha retornando da escola, a charge criticando, né, essa volta prematura das aulas, isso no ano passado, aquelas escolas que ainda retornaram no ano passado. E o balão da garota é o vírus que deu origem à pandemia, o coronavírus. Uma outra charge. Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. Então observe a mãe, né? Produziu a filha, vestiu ela com a farda, mas observe o colete, um colete à prova de balas, né? Por cima do fardamento da garota, e ela tem, no lugar da lancheira, ela leva uma maleta de primeiros socorros. Então essa charge, possivelmente, ela deve criticar o quê? De forma cômica e irônica, a violência nas grandes cidades, né? As balas perdidas, a bala perdidas, a violência em geral. Nós temos aí também uma outra charge, caos na saúde. A emergência está lotada, você pode esperar algumas horas? Ok, posso deixar o meu braço aqui para marcar o lugar da fila enquanto eu vou em casa almoçar? Então a gente percebe que agora aí, qual é o ramo da sociedade que está sendo criticado? A saúde. Como é o nosso sistema de saúde, como funciona. Então o chargista ele utiliza essa linguagem exagerada mesmo para chamar a atenção.
E perceba que aí nós temos um único quadro, 2 balões de fala, e nós temos as personagens, né, de forma exagerada através de algumas caricaturas. Ele tinha quase 2.000 amigos no Facebook. Achei que haveria mais gente aqui. Então observe que a charge, aí ela faz referência a essa superexposição nas redes sociais. Você tem às vezes 1.000, 2.000, 5.000 amigos na rede social, né? Amigos virtuais, mas no velório tem apenas 4 pessoas. Possivelmente deve ser o pai, a mãe, um avô e uma avó, pelo contexto das imagens, né? Então o gênero textual charge, ele é uma manifestação caricatural. A importância da charge na formação do leitor crítico. Para que ela serve? Ela te sintoniza com os fatos do dia a dia. Ela te impulsiona, te desafia a relacionar a charge à notícia que motivou ela. Ela faz você desenvolver o teu pensamento crítico, ou seja, através da ironia, do humor, você aprende brincando a desenvolver esse teu pensamento crítico relacionado àquele fato social. E ela é uma formadora sutil de opinião. Então, aprenda a ler charges. Nós podemos encontrar hoje charges, né? Em que suportes? Revistas, jornais, como já foi falado, mas nós também temos as charges animadas, né? Você pode ir lá na internet, você vai achar o gênero, ele sofreu algumas transformações e hoje na TV e na internet aparecem as versões eletrônicas de charges, né? Aí fica uma dica aí, né? As charges.com.br do Maurício Ricardo, bem criativa as charges dele. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.